Eu sou Deborah Christie e eu tive uma experiência de quase morte quando era muito jovem. Ainda não tinha completado meus 4 anos durante uma cirurgia para remover minhas amígdalas. Naquela época, eles usavam éter, eu acho, ou clorofórmio. Lembro que fui levada por um médico e colocada na mesa de operação, e ele disse: "Você está com o nariz escorrendo, tentando me enganar, eu acho." Ele pegou um pano, colocou algo nele e o colocou sobre o meu rosto, e então me segurou na mesa. A pessoa que eu achava que era gentil, de repente, parecia estar tentando me matar, porque eu sentia que estava sufocando. Essa parte foi muito assustadora para mim. Mas logo depois, lembro-me de lutar e chutar. Mas depois, é claro, apenas cedi, porque comecei a ver flashes de cores e luzes, quase como fogos de artifício. Eu vi vermelho, azul, verde e amarelo, e isso chamou minha atenção. Comecei a observar aquilo, e, de repente, estava em um túnel branco enorme, muito brilhante, movendo-me rapidamente através dele. Percebi que no túnel branco havia uma luz no final, tão brilhante e bonita, e os sentimentos eram avassaladores. Era como se eu quisesse chegar lá mais do que qualquer outra coisa que já sentira antes. E quanto mais eu queria, mais rápido parecia que ia. Em questão de minutos, saí e aterrissei nessa bela luz, onde tudo o que eu podia ver era luz branca ao meu redor. Mas os sentimentos eram tão avassaladores, eu sentia esse amor como nunca antes. Era como se estivesse nu, de pé ali, e mesmo naquela idade de 4 anos, sentia que cada parte de mim, cada molécula, era conhecida por esse ser. Não precisei dizer nada, era apenas conhecida. E estava tudo bem. Era reconfortante porque era um amor muito incondicional. Eu sabia instintivamente que não importava o que qualquer pessoa que estivesse naquela luz tivesse feito ou não em sua vida, nada importava além de fazer parte dessa luz. E essa luz era tão amorosa. Senti a presença de alguns guias, eram meio iridescentes, eu podia meio que ver através deles, mas conseguia ver suas características, e eles estavam comigo quase o tempo todo. Parecia que os guias falavam comigo, tudo era telepático, não havia fala real. Comecei a ter flashes de energia que me mostravam imagens de diferentes lugares e pessoas, muito rápidas, como um filme passando rapidamente pela mente. Parecia que havia centenas de vidas, e tudo o que via e sentia parecia ser minha experiência e parte de mim. Lembro-me de perguntar em minha cabeça: "Ok, então quem sou eu?" E então a resposta veio clara e alta: "Você, todos eles." Lembro-me de pensar: "Ah, sim, isso faz sentido, porque parecia que eu era todos eles." Quando isso acabou, pareceu que aquela energia apenas se tornou parte de mim. Eu não tinha memórias específicas ou ocorrências, mas tudo estava lá tão rápido, como um download de um computador em meu ser. Então, os guias estavam lá e eles estavam meio confusos em um ponto e disseram: "Bem, não temos certeza do porquê de você estar aqui ou o que está acontecendo." Então eles me levaram para ver alguém. Eu diria que era como o Espírito Santo, porque era como um presente que estava ao nosso redor. E eles me perguntaram meio que: "O que estamos fazendo aqui? Por que ela está aqui tão cedo?" Tipo algo assim, talvez eu tenha o surpreendido aparecendo neste dia, mas eles disseram: "Bem, dê um passeio por enquanto e voltaremos para você", algo assim. Então eu fiz esse belo passeio. Vi um belo jardim onde a flor, uma grande girassol, falou comigo em minha mente e era como: "Oi, como você está?" E eu me lembro de ficar tão animada, tipo: "Uau, isso está realmente vivo, como na Terra conhecemos flores em nossa vida, mas quero dizer, esta estava falando comigo." Eles disseram: "Bem, sim, tudo está vivo. Você vai querer se lembrar disso, tudo é energia e tudo está vivo." Então eu vi o que parecia um campus. Havia pessoas andando por toda parte, havia cores que eu não tinha visto antes, e perguntei por que não temos essas cores. Por que não me lembro dessas cores em casa? E eles disseram: "Porque é uma vibração tão alta que seus olhos não podem ver na Terra, mas você pode ver aqui." E havia prédios que pareciam ter pilares, brancos, tipo que você veria em Roma, em algum lugar com pilares e um telhado, mas não muitas paredes, era muito bonito. Então essa pessoa ou energia passou e eles meio que perguntaram: "O que ela está fazendo aqui?" E meus guias foram rápidos em dizer: "Sabe, ela pode ouvir você, então não chegue muito perto, então eu acho que você sabe, não há realmente nenhum segredo naquele reino porque tudo é telepático e você sente seus sentimentos." E eles simplesmente não queriam que eu ficasse com medo, então foi muito incrível. Eu tive essa experiência
E então alguém veio até mim e disse que há alguém realmente importante que quer te conhecer. Eles disseram: bem, vai levar alguns minutos para eles aparecerem aqui para você. Mas enquanto ela se afastava, eu podia ouvir seus pensamentos dizendo: você é tão sortuda. E eu lembro de pensar: você é sortuda, bem. Eu me pergunto do que ela está falando. E antes que eu percebesse, essa enorme bola de luz desceu. Era uma luz dourada e linda, e era enorme. Parecia ter pelo menos 6 ou 8 pés de largura. Era muito grande e parecia ficar ainda maior quanto mais se aproximava. E na próxima coisa que eu sabia, esse ser bonito estava na luz na minha frente e a bola meio que desapareceu. Mas eu vi esse ser bonito, como um homem que parecia um rei para mim. E ele tinha uma bela túnica. Ele era tão poderoso e incrivelmente bonito, e ele era tão grande. Eu imediatamente fiquei hipnotizada com a energia. A vibração era envolvente e magnética, e lembro-me de sentir como se pudesse ficar ali pela eternidade. Isso era tudo de que eu precisaria. Finalmente eu perguntei: quem é você? E ele se levantou e disse: eu sou Sanat Kumara. Sendo uma garotinha canadense de 4 anos, eu não tinha ideia do que ele estava falando. Eu não conseguia entender direito o que ele disse, então eu disse perdão? E ele repetiu: eu sou Sanat Kumara. Mas quando ele disse eu sou Sanat Kumara, foi como um terremoto, como se todo o céu pudesse ouvir sua voz em todos os lugares. Era como se quase tremesse, a vibração de sua voz poderosa dizendo: eu sou Sanat Kumara. E ele repetiu isso 3 vezes no total. Então ele percebeu que isso não estava me ajudando muito e disse: eu sou seu pai celestial, e se sentou em um banco. Eu estava olhando nos olhos dele quando ele se sentou. Seus olhos eram de um azul perfeito, e ele tinha cabelos loiros brancos e uma pele bronzeada linda, como um bronzeado de Malibu, com esses olhos azuis e cabelos loiros claros. Depois que ele disse que era meu pai celestial, eu estava sentada no colo dele, como se fosse um pai segurando uma criança no colo, e ele me deu uma mensagem linda. Disse que minha vida nem sempre seria fácil, mas que eu teria ajuda pelo caminho. Lembro-me de pensar que, naquele momento, a energia era tão avassaladora com esse amor, e sentir isso e tentar ouvir e entender palavras era quase demais para fazer ao mesmo tempo. Eu ouvi as palavras na época, mas acho que não entendi que ele queria dizer que eu estava voltando. Então, quando ele se levantou, era hora de eu ir embora. Depois da mensagem, ele me colocou no chão e começou a se despedir. Ele disse: você pode não se lembrar de tudo isso. Você precisará de um gatilho. Seus filhos sempre serão cuidados. Lembro-me de pensar, filhos. Eu suponho que um dia terei filhos, não significava muito naquela época ou naquela idade da minha vida. Então ele se afastou e foi uma experiência linda e incrível. Depois disso, meus guias estavam de volta comigo e eu senti como se estivesse de pé sobre esses tijolos. Olhei para baixo e eram tijolos dourados lindos, e eu estava apenas maravilhada porque havia uma estrada enorme. Quando olhei para cima, vi um belo castelo no horizonte. Tinha muitas torres pontiagudas e parecia ser também dourado. Lembro-me de pensar: quero ir lá, quero ver o que há lá dentro. E então ouvi meu guia dizer para mim: bem, isso é apenas para pessoas que vão ficar aqui. E lembro-me de pensar: o que você quer dizer com isso? Estava quase na hora de partir, lembro-me de partir, tipo, não, eu não quero ir a lugar nenhum. É aqui que eu quero estar, não quero sair. Então senti que naquele momento eles começaram a tentar me convencer. Eu meio que tive a sensação de que tinha que ser minha escolha. Tinha que ser minha decisão se eu ficaria ou sairia. Vi uma bolha subir aqui. Era quase como uma tela de TV. Mas era como uma bolha. E eu pude ver minha mãe sobre minha cama de hospital e ela estava chorando. Lembro-me de dizer: mas por que ela está chorando? Eu estou bem aqui. Então, de repente, senti sua tristeza. Senti sua dor. E foi como: acho que tenho que voltar imediatamente, porque não posso permitir que ela sinta isso ou passe por isso. Eu disse: mas eu não entendo, porque eu estou bem, estou aqui. E eles disseram: sim, mas se você ficar aqui, ela terá que viver o resto da vida sem você. Então eu sabia que tinha que voltar. Eu realmente escolhi voltar por ela. Então acordei no hospital, meu pai e minha mãe estavam lá, com lágrimas. Mas enquanto estava me recuperando naquela semana no hospital, tentei contar para minha mãe e minha avó. Tentei contar para todos. E parecia que quanto mais eu tentava mencionar isso, esse lugar maravilhoso, eu quase sentia que estava sendo tirado da minha memória. Mas o que nunca desapareceu foi que eu sabia que tinha ido a algum lugar.
Sabia que tentei contar para eles sobre esse lugar incrível, mas também senti que meus guias vieram para me proteger. Toda a experiência realmente mudou minha vida. Acho que essa experiência fez toda a minha vida ser mais conectada, porque sinto que vim aqui nesta vida com uma missão de ajudar as pessoas a acordarem para o fato de que realmente não há morte. Meu melhor conselho é sempre permanecer no presente, aproveitar os momentos e não se preocupar tanto com o futuro próximo. Essa é uma das maiores mensagens que gostaria de dar às pessoas, e não ter medo da morte ou do desconhecido. É uma experiência maravilhosa. A vida é uma jornada maravilhosa e é uma jornada sem fim. Não tenha medo, viva a sua vida, aproveite cada momento. Obrigado por assistir até o final. Certifique-se de deixar o seu gostei para ajudar o canal. Se quiser continuar assistindo a outros relatos como este, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.